Empreendedorismo. E aí, você já pensou em abrir o seu próprio negócio, em ser um empresário? O que te limita? O que te impede de fazer isso? Será que essa é a vontade de Deus para o cristão, para o homem de Deus, para a mulher de Deus? Esse é o tema de hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! Está entrando no ar mais uma edição do programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Está aí pelo YouTube, já deixa seu joinha aí, deixa seu like. Se inscreve também no nosso canal, é muito importante isso para nós, tá bom? E também pela Sara Brasil FM de São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre esse tema empreendedorismo, né? Uma palavra bonita aí, que significa o quê? Você ter o seu próprio negócio, você empreender, você ser produtivo. E por que nós estamos trazendo esse tema? E eu já vou soltar aqui a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. Quando eu estudo e consigo um emprego, eu vou estar limitado. Qualquer emprego tem um teto, tem um limite que você pode ganhar. Até um CEO de uma grande empresa, que talvez sejam os cargos mais bem remunerados hoje em dia, até mais do que no serviço público. Claro que o serviço público tem a questão da estabilidade, por isso atrai muita gente, mas você tem um teto. O empreendedor não, o empreendedor, dependendo do negócio que ele abrir, ele pode se tornar um bilionário, ele pode... não tem um teto. O potencial ele pode fazer o que todo mundo fala, que é escalonar. O profissional não, é ele trabalhando ali, ele vai poder trabalhar 8 horas por dia, 44 horas semanais, e ele vai produzir no máximo aquilo ali. O empreendedor não, ele pode abrir uma franquia, ele pode abrir uma filial, ele pode abrir uma fábrica, 2, 3, ele pode aumentar. Então, você tem um potencial muito maior de crescimento. Aí a pergunta é, será que quando a Bíblia fala de prosperidade, quando a Bíblia fala que nós vamos emprestar muita gente, mas não vamos tomar emprestado, nós vamos comer o melhor dessa terra. Será que a Bíblia é um livro que nos desafia a sermos empreendedores? Acho que sim, porque a Bíblia é um livro que nos leva a crescer, a romper com os nossos limites. Então, para crescer, tem que enfrentar, e não dá para ser feliz, próspero, abençoado, se a gente não enfrentar as nossas limitações, não é verdade? Mas a outra pergunta, né? Essa pergunta que você fez, tá, ok. Mas será que é fácil empreender no Brasil hoje? Sabe, tem uma coisa interessante aqui primeiro, o conceito de empreender, né, no dicionário. Decidir realizar, tarefa difícil e trabalhosa. Tentar, uma travessia arriscada, pôr em execução e realizar. Então empreender não é fácil. Eu acho que aqui o primeiro motivo que muita gente prefere ter um emprego é porque é mais seguro. É uma garantia fixa. É mais seguro. Você vai ter um teto, você vai ganhar aquele valor ali todo mês, mas você tem a segurança de que aquele valor vai entrar. Se bem que... A empresa arrecadando ou não, seu salário está garantido. Né? Se bem que no Brasil hoje e em países emergentes, países que têm muito desemprego, nem isso também é uma segurança, né? Porque o que a maioria das pessoas pensa? Não, eu vou ter meu emprego, vou trabalhar 30 anos, 35 anos, dependendo da categoria, tem um prazo para aposentar, e eu vou aposentar, vou receber do governo ali, eu estou tranquilo. A pessoa ela tem ali o mínimo para sobreviver. E muita gente se apega a isso. Quando você é um empresário, vamos colocar aí a pandemia, por exemplo. Quantas empresas fecharam? Quantas pessoas perderam emprego? Empresas grandes, empresas fortes. Então, o empreendedorismo, normalmente quem entra no empreendedorismo, a pessoa normalmente ela começa trabalhando e fazendo algo por fora, vamos chamar assim, né? Ele faz aquilo ali como uma renda complementar. O famoso meu marido tem 2 empregos. Isso. Aí, a partir do momento que aquilo começa a dar certo, aí ele vai e abandona o emprego, que é um passo que muita gente tem medo, tem preocupação, porque a partir dali depende de você, depende de você vender. Medo mesmo, né? Porque
No início, assim, existe um tempo, existe um prazo para que o negócio possa se pagar, né? É muito difícil você começar a empreender e já dar lucro. Então, provavelmente no início, o seu investimento, você vai estar só investindo, só colocando energia, colocando dinheiro, colocando trabalho. E só depois de um tempo ali, acho que a média são 3 meses, né? Para começar a te dar algum retorno financeiro. Então, se você faz isso sem... 3 meses de um bom negócio. Um negócio porque você assim... precisa se planejar. 3 meses é difícil. 3 meses né? já é muito bom, né? Tem que A se não ser planejar. que seja uma coisa simples, igual a pessoa vai abrir um bolo de pote. Ela gasta ali R$100 para fazer os bolos, vende por 200, ela já teve lucro no primeiro dia. Agora, quando é um negócio que tem que alugar um lugar, tem que contratar funcionário, aí você tem que ter um investimento. Você está envolvendo mais pessoas, né, inclusive. Porque mesmo o bolo de pote, assim, se você tem um emprego fixo, você ganha algo por dia. Você poderia conseguir, assim, você faz os bolos naquele dia e com a arrecadação daquilo que você fez naquele dia, você ganhou 200. Mas você vai conseguir vender todos os bolos? Algum vai estragar? O que vai acontecer? Os sabores que você faz vão agradar de primeira? Você vai ter que trocar o cardápio? Então, esse ajuste, ele demora um pouco, né? Você não tem como largar o seu emprego de todo jeito e já se jogar na aventura. Acho que o dificultoso, às vezes, também para quem quer empreender, é que, como o Cristiano falou, se for um negócio maior, você precisa ter um capital de investimento, e não só um capital para investir, mas você precisa ter um capital que vai te ajudar a te sustentar. Exato. Até você ter o retorno do seu negócio. Porque é isso que também, acho que as pessoas às vezes esperam que o lucro venha rápido, mas nem sempre a gente sabe que isso vai acontecer. Então, muitas vezes a pessoa acaba se frustrando ou então até fechando o seu negócio porque não soube ter esse cálculo, né? Não soube perceber o tempo, né? Se perceber seu tempo, exatamente. Não é só simplesmente querer empreender. Envolve tudo, né? Envolve Você tem que muita saber coisa. onde você vai empreender, você tem que ter um planejamento, Você tem que ver o seu público-alvo, recurso, o lugar que você vai, é muita coisa. Tem muita coisa envolvida, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, que ele fala sobre esse tema aqui que a gente já está debatendo. Já aconteceu isso com você? Você está andando na rua, só que você está muito próximo de onde passa o ônibus. Aí quando você olha para o lado, passa um ônibus. Vum, aqui, tipo, e ele cresce do nada e você quase sai o coração pela boca. Empreender é isso. Você está tranquilaço, do nada você percebe um ônibus gigante passando do teu lado. E eu acho que o grande desafio é a gente conseguir insistir por tempo necessário. Eu lembro de vezes, cara, que a gente fez ação. Eu olhava como é que eu vou pagar a folha no mês seguinte. Cara, essa foi a minha época mais difícil. Quando as coisas estão difíceis, a gente fica muito nervoso e a gente fica pensando, velho, vou tentar outra coisa, vou fazer outra coisa. Quando na maioria das vezes é só você insistir um pouco mais. Você executou uma estratégia que não deu certo, cara, aprende com o que você executou e vê como é que você melhora. Ficar insistindo na mesma coisa que não está dando resultado. A linha entre a insistência e a loucura é muito tênue, né? Olha aí o que ele falou, né? Então, vem o medo, vem a preocupação, você se preocupa com a folha de pagamento, você se preocupa com os fornecedores. São preocupações reais, né? Não é porque você está ansioso pelo negócio. Realmente chegou a folha de pagamento e você não tem dinheiro para pagar, né? Exatamente, principalmente no começo, né, de uma empresa, quando vem uma crise, alguma coisa. Olha o dado aqui, de acordo com o IBGE, cerca de 60% das empresas fecham em até 5 anos após serem abertas no Brasil. Só. Ou seja, de cada 10 empresas que se abrem no Brasil, em 5 anos, 6 vão fechar. Só 4 vão continuar. Será que isso é porque empreender realmente é difícil ou é porque as pessoas estão se aventurando, estão empreendendo de qualquer maneira? Eu acho que muitos se aventuraram, principalmente na pandemia. Muitos conseguiram, tiveram êxito e muitos acabaram se frustrando. É que a pandemia ninguém sabia muito tempo que ia durar, né? Todo mundo achou que ia passar rápido. A pandemia é um ponto fora da curva, vamos chamar assim, né? É algo extraordinário que aconteceu. Mas esse dado ele é sem contar a pandemia. Mesmo antes da pandemia já era assim. A maior parte das empresas fecham e aí a pergunta será que é porque é a dificuldade de empreender, principalmente no Brasil, né? Quais são as dificuldades? Primeiro, a questão tributária. O Brasil tem muito imposto. São 2 problemas, né, em relação aos impostos. O valor, a carga é muito alta. No Brasil, 5 meses do ano a gente trabalha para pagar imposto. Cerca de 35% do Quase PIB metade, né? é imposto. Então, você tem uma carga alta. E a questão também
aqui fala que é o manicômio fiscal, porque é tanto imposto e é tanta regra, é tanta lei, e todo dia surge lei nova. Uma empresa gasta com contabilidade várias e várias horas por causa dessa complicação que existe. Então, tem a questão dos impostos. Tem a questão da educação financeira, que o senhor falou numa outra gravação que nós fizemos, né? Como não existe educação financeira, então as pessoas vão se aventurar arriscando muito, e aí tem o trauma, né? Nesse mês eu recebi uma paciente no consultório que ela abriu em 2019 o negócio dela, sempre sonhou, ela e o marido se programaram, abriram em 2019 2 restaurantes, investiram tudo que eles tinham. 2 restaurantes, então, e 2019 foi o início da pandemia, né? Então, ela estava traumatizada até então, nós estamos em 2023, até hoje, eles não conseguiram se reerguer e, especialmente assim, desistiram de ter o próprio negócio. Por causa do trauma, daquilo que perderam. Mas uma coisa que aconteceu, ela me disse, olha, mesmo se não fosse pandemia, talvez não tivesse dado certo. Porque o jeito que a gente planejou as coisas, hoje eu vejo que de todo jeito ia fechar. Mas eu estou dando um passo atrás, Ana. Tá. Eu planejei certinho, eu me programei, eu tenho recursos. Fiz a tarefa de casa. Eu fiz a tarefa de casa. Mesmo fazendo tudo isso, eu vou enfrentar a dificuldade dos impostos. Sim. Eu vou enfrentar uma dificuldade que eu vejo que muito empreendedor tem no Brasil, que é mão de obra qualificada. As pessoas são, infelizmente, elas não têm compromisso com... São ensinadas a bater ponto, né? Então a pessoa vai ali, ela enrola o máximo que ela pode, se ela consegue um outro trabalho por um pouquinho a mais, ela vai embora. Então, principalmente na minha área de atuação, eu sou engenheiro civil, trabalho com construção, é muito difícil, o cara falta, o cara pega um serviço, pega outro, não consegue entregar. Se você paga antecipado, o cara vai embora. Sem entregar o trabalho. Então, assim, tem essa questão, lidar com os funcionários, com a equipe, com as pessoas dentro da empresa. Então, assim, eu vejo que são as 2 maiores dificuldades para você poder empreender. E fora também a concorrência desleal que existe. Às vezes você está ali bonitinho, como cristão, você paga imposto, você paga tudo bonito, e tem o cara do lado lá que não paga nada, que é informal. Fora, né? Então o preço fica melhor. Então assim, são muitos os obstáculos, mas, claro, a gente não pode deixar de falar da bênção de Deus. Quando você tem a bênção de Deus, quando você abre uma empresa com propósito... Debaixo de uma palavra, né? Debaixo de uma palavra. Eu aprendi isso uma vez com uma pessoa que eu guardei para sempre. Muito empresário fala assim, não, eu vou convidar Deus para participar do meu negócio. Não, Deus não pode ser um participante do seu negócio. Você que é o convidado. Deus tem que ser o dono da empresa, né? Ele tem que ser a pessoa principal ali. Você coloca a sua empresa a serviço do reino de Deus, né? Então, são algumas dicas aqui e o que eu sei que acontece é que tem muita gente que está nos assistindo agora e você tem um sonho de empreender. Você tem um desejo de empreender e esse sonho está aí adormecido. Ou por causa do medo, que a gente já falou aqui, ou por causa da falta de planejamento, ou por causa da frustração. Você já tentou e não deu certo, você foi lá e desistiu. Mas eu quero te animar, né? Deus ele quer abençoar você, Ele quer prosperar você e muitas vezes vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira. Vamos chamar mais um vídeo aqui da internet. Pode soltar pra gente, por favor. Qual foi o teu maior desafio como empreendedor, cara? Você sabe que a turma vai se identificar, assim. Qual foi o seu maior desafio? Cara, assim? Muita treta na cabeça ao mesmo tempo. Eu posso te listar 20 problemaço agora aqui. Por isso que eu vendo muito a ideia de trabalhar terapia, por exemplo. Toda vez que eu vou na terapia, eu posto lá, falo, tem que fazer. Eu falo que é o PIF, assim, é o sucesso profissional, intelectual, físico e emocional. PIF. Gostei, cara. Legal, né? É o jogo do PIF na minha vida. Então eu tô ali no profissional, mas se eu não trabalhar o intelectual, tá lendo, estudando, o físico, tá com o corpo em dia, com a saúde. Eu falei isso pra minha galera ontem. Eu falei, cara, eu prefiro que vocês trabalhem menos, deem menos resultado se vocês estiverem indo numa academia, estarem fazendo, sei lá, cozinhando, tomar tempo de vocês da empresa para isso, eu prefiro. Não é porque eu sou bonzinho, é porque se tu ficar mal, tu vai performar mal, no curtíssimo prazo até. Legal. E o emocional. Olha, de acordo com esse empreendedor, o maior desafio é você ter muitas preocupações, você tem muita coisa para se preocupar ao mesmo tempo. Você deu o exemplo aí do restaurante, né? Imagina o trabalho que é
gerir um restaurante. Né? Ainda mais como o primeiro negócio. Mexer com comida, né? Porque comida estraga, não pode ter prazo de validade. Então, tem todo... Tem que acertar o chefe, você tem o público-alvo. Né? Tem um ponto que não falei aqui também no Brasil é complicado, é a burocracia, porque, por exemplo, um restaurante você tem vigilância sanitária, você tem a prefeitura, você tem que um monte de norma, um monte de documento. Então, assim, parece que o empreendedor ele já começa com aquela bola de ferro da prisão no pé, né? E isso é um ponto negativo para o Brasil. O Brasil, no ranking dos países para empreender, ele está nos últimos lugares. O Brasil é um país que não incentiva muito o empreendedorismo. As pessoas são muito incentivadas a um cargo público, a receber ajuda do governo, e porque é mais cômodo. E tem tanta dificuldade para empreender que as pessoas acabam desistindo. Acontece muito nos Estados Unidos isso, porque os Estados Unidos é diferente do Brasil. O Brasil é uma federação de estados. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua independência. Então, o imposto que você paga num estado é diferente do outro. Então, às vezes, tem um estado lá que o imposto é mais barato, aí todo mundo vai abrir empresa lá. Não, aqui o governador baixou os impostos, vamos todo mundo para lá. Né? Então, o Brasil ele desincentiva as empresas de estarem aqui. Por quê? Porque é mais caro, você paga mais imposto, você tem a própria folha salarial. O empregado que recebe R$3.000, ele custa quase R$6.000 para a empresa. É muito para quem paga, pouco para quem recebe. Exatamente. Então, assim, são as dificuldades que vêm e o empreendedor ele precisa aprender a lidar com tudo isso. Né? E se você nunca teve um negócio, nunca mexeu com nada, é muito difícil você ter coragem para enfrentar tudo isso. Ainda, assim, já é difícil o negócio em si, né? Ainda tem todas essas dificuldades. Você desiste, né? Acho que por isso que muitas pessoas, às vezes, elas optam por ter uma franquia já pré-estabelecida. Por exemplo, uma franquia que tem que ser igual em todas. A comprar uma franquia, né? Tem uma franquia. Então, assim, aquela franquia trabalha dessa forma. Ou seja, você não pode mudar. Mesmo que você queira, você não pode. Porque a partir do momento que você aceitou aquele contrato, vamos falar assim, você vai ter que trabalhar de acordo com o que estabeleceu o já dono tem um modelo, geral. Né? Já tem um modelo. Então, nesse ponto, eu não acho muito difícil. No caso, você tem que ter o capital para investir. Né? Que normalmente... Para ter. E saber o seu público, onde você vai colocar. Tudo isso, né, é importante. Mas, quando é dessa forma como eu estou falando, eu acho que é mais fácil. Agora, eu começar literalmente tudo do zero, você ali montando, pensando, idealizando a sua coisa, aí entra nesse conceito que a gente tem falado aqui, né? De tanto trabalho, tanto, às vezes, desestímulo, né? Pro brasileiro querer ser um empreendedor mesmo, porque, às vezes, a pessoa acaba pensando, será que realmente compensa? Mas, às vezes, também, todas essas dificuldades, assim, barra o que não era para ser barrado. Tem tanta gente aí tão talentosa em casa que poderia estar começando um negócio novo, poderia estar crescendo, ganhando a sua independência financeira e acaba com medo à toa, né? Então, assim, o que você sabe fazer? Se você chamar seus amigos, tem uma amiga minha mesmo, ela era ótima designer de sobrancelha. Então, ela começou a fazer nas amigas, começou a atender em casa, muita gente, com muito movimento. Ela mora com a mãe ainda, a mãe, né, se queixava do movimento. Abriu o estúdio dela, hoje está com um estúdio maravilhoso. Então, não é tão difícil também, calma, né? Ao invés de olhar só a parte ruim, vamos olhar a parte do copo que está cheia também. Agora, olha que interessante. O Brasil é o país, no ranking de facilidade para empreender, é um dos piores. É onde tem mais dificuldades, tem mais burocracia, tem mais impostos, tem mais dificuldades para empreender. Mas, em compensação, o Brasil é um país que, no ranking de empreendedores, é o que tem mais empreendedores. Olha só. De cada 10 brasileiros entre 18 e 64 anos, 3 têm uma empresa, têm um negócio, têm um projeto, tá na criação. Muita né, coisa, 30%. 30% dos brasileiros. Então, o brasileiro tem essa veia empreendedora, essa coragem, desejo de empreender. Né? Apesar da dificuldade. Agora, imagina se o Brasil tivesse menos burocracia, menos impostos, menos dificuldades, né? Seria melhor para o Brasil. O Brasil seria um país mais próximo. Você tem um livro aí, Ana, para indicar para o pessoal? Um livro aqui maravilhoso, gente, do Samuel Rodovalho, Bispo Samuel Rodovalho, né? Pastor Samuel Rodovalho. Hábitos de um Milionário. Então, você que não leu ainda esse livro traz... Acho que antes de ser, você precisa adquirir os hábitos, né? Porque mais importante se apaixonar pelo caminho do que pelo fim.
Então passa lá na SBE, adquira esse livro, eu tenho certeza que vai te edificar muito. É isso aí, você encontra esse título e vários outros na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Se você quer patrocinar o nosso programa, quer ver a sua marca divulgada aqui, tanto no YouTube quanto na TV e na rádio, é só você entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, no direct, no @semlimites.tv. Seja nosso parceiro, tá bom? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Olha aí a vida do empreendedor no Brasil. Realmente é isso aí que acontece, é uma guerra, é bomba de todo lado. Desesperador. É desafio de todo lado, mas se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus colocou um projeto no teu coração, Ele vai te capacitar para isso, Ele vai te dar força para isso, né? O que a Bíblia fala a respeito desse tema, né? Por que É ser forte e corajoso. Por que a gente... Não temas. Assim, porque muitos homens de Deus na Bíblia foram prósperos, eram empreendedores. Provérbios 31 fala da mulher que ela costura, ela vai para a feira para vender aquilo que ela fez, né? Além de cuidar da casa. Então, a Bíblia o tempo inteiro traz essa autonomia, né? Essa autonomia mesmo. Gente, independência começa no bolso, não tem jeito. Estava vendo um dado aqui de 2022 falando que nesse ano as mulheres representavam 45% do empreendedorismo no Brasil. Olha só. Ou seja, então, ano passado, os homens ainda empreendiam mais que as mulheres. Mas tá quase ali, ó, né? Tá quase ali. Eu quase achei que era ali. bem menos. É isso aí. Eu vejo muito assim, toda vez que eu falo desse assunto, eu lembro do exemplo de José no Egito, porque José teve sabedoria para entender que o tempo de abundância era um tempo para você se preparar para um tempo de escassez que viria. Um ótimo administrador, né? Um ótimo administrador. Então, eu acho que o primeiro passo para você ser um empreendedor é você saber administrar os recursos que Deus está confiando nas suas mãos. Saber o tempo de cada coisa. A parábola dos talentos, né? Tem aquele que enterrou o talento. Às vezes tem pessoas que estão enterrando um talento. Deus confiou um talento na sua mão, né? Pode falar. Era então. essa? Eu ia falar isso agora, sobre a palavra Conexão talentos. de milhões. Né? Mateus 25, do 14 ao 30, que fala sobre a parábola dos talentos. Né? O que Deus deu para um, o que ele fez, o que o outro fez. Então, isso é interessante, que quando você fala sobre a Bíblia, né, dentro desse contexto, é preciso ter sabedoria também para poder empreender. Não, né? O outro ficou com medo de ter o talento dele. Deus falou, rapaz, até o talento que ele não, tinha foi tirado Você dele. não teve sabedoria. Então, meu filho, a própria palavra de Deus também fala que tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Para empreender, você tem que ter força, você tem que ser forte nesse Brasil aqui. E tem que usar tudo, né? De talento que você tem. Pois é. Sua coragem, seus talentos, seus dons. Sabedoria e nem muita fé, gente. Fé. Um ponto positivo que eu acho que existe, assim, existe uma sabedoria que pouca gente fala, que tem algumas coisas que eu não vou saber fazer. Porque são muitas características para ser um bom empreendedor, né? Então, aquilo que me falta, eu vou trazer na minha equipe. Eu vou trazer para perto de mim, eu vou contratar a pessoa que for andar comigo no meu negócio, ela tem que ter aquilo que me falta. Os grandes empresários, a chave deles é essa, né, Bis? Eles não são os melhores naquela área, mas eles contrataram os melhores. Mas o líder, para ter essa característica, ele precisa ter muita maturidade, né? Muita saúde emocional, porque ele acha que ele tem que fazer tudo, líder, né? Ele tem que ser o melhor em tudo. Ou ele é centralizador, ele não é tão bom naquilo, que se ele delegasse, teria muito mais sucesso, ele teria menos trabalho, poderia focar no que realmente ele tem dom para fazer e deixar quem... Né? Assim, cada um no seu quadrado, né? Como se diz. É isso mesmo, é isso mesmo. Ó, você que tem um sonho aí no seu coração, você tem um projeto, tá escondendo aí o seu talento, coloca para fora, né? Deixa Deus ser o dono do seu negócio, seja um mordomo do reino de Deus, entrega nas mãos dele e Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te capacitar para você poder prosperar nisso daí. Também não faça loucura, né? Não abandone o seu emprego ou uma chave de investimento. Não ponha todos os ovos no mesmo cesto, né? Igual o exemplo que a Ana deu, né? A pessoa colocou tudo no negócio,
se der errado, já era, não né? tem mais Então, nada. vai com calma, mas não desista diante das adversidades, persevere e Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria e você vai prosperar aí na sua vida, no nome de Jesus, tá bom? Gostou aí do nosso programa? Deixa o seu like, é muito importante o seu like, né? A gente sempre tem mais visualizações do que like. A gente tem tanto trabalho aqui para fazer esse conteúdo para você. Nos ajuda aí nisso, deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal e também você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, você que é de São Paulo? Você que é de São Paulo, Rua Augusta, número 2027, a próxima Metrô Consolação ou Paulista. Então, aos domingos, às 10 horas e às 18 horas, nós estaremos esperando você aqui. Conta pra gente que você veio através do nosso programa, pra gente dar um abraço, te conhecer. Nós queremos saber de onde você veio. E se você não é de São Paulo, entra no nosso site, saranossaterra.com.br, clica em igrejas e ali nós temos todas as igrejas, os endereços em todos os lugares do Brasil, né? Com os horários de culto, os dias, o nome dos pastores. Também tenho certeza que todo mundo vai ser muito caloroso para te receber ali. É isso aí. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço. Fica na paz.